O assunto de hoje, não sei se vocês já cantaram ontem, que foi divulgado durante o ano, durante o mês, tem um panfleto lá fora. Nós vamos tratar de assuntos difíceis, densos, que é o aborto, o suicídio e a pena de morte. Claro que aqui a gente não vai entrar em juízos de valor, nós vamos falar em cima da doutrina espírita. Todos esses assuntos, a referência teórica é a doutrina espírita. O mês passado, eu e Mayra, uma das professoras da evangelização, fomos num seminário do Haroldo Dutra, em Campinas. E antes de chegar no centro, a gente passamos na frente do Cemitério da Saudade. E ali tinha uma placa enorme, escrita: temos sepulturas à venda. E aí, quando o Haroldo leu isso, ele falou assim: não, obrigada, agora não, eu tenho muita coisa para fazer. E acrescentou a seguinte frase: nós não precisamos das sepulturas, nós temos a imortalidade da alma. Claro que todos nós um dia vamos passar por esse portão, né? Qualquer outro portão de algum cemitério, mas, a menos as pessoas que queiram ser cremadas, mas passar por esse portão não significa que vai ser o fim. Essa frase, nós temos a imortalidade, vai fazer toda a diferença para essa conversa que nós vamos ter hoje. Porque com esse raciocínio de que somos imortais, todos esses assuntos que nós vamos conversar hoje, ele ganha um outro peso. Não deixa de ser importante, né, mas assim, podemos ter um outro olhar em cima dessas três situações. Tanto a pena de morte, como o aborto, como o suicídio. Como eu falei, esses três assuntos, eles constam nas obras básicas. As pessoas podem falar assim: nossa, nós vamos falar da pena de morte no centro, de suicídio. São assuntos polêmicos, mas a gente trata aqui sim, porque aqui também é um espaço de acolhimento e de informação. Vamos começar com a pena de morte. Lá no Livro dos Espíritos, é tratado no capítulo 6, Lei de Destruição, quando ele trata das leis morais. A pena de morte é um processo pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado, como punição por crime cometido. Entenda-se, né, Estado, a mando de um ser humano, de uma pessoa. Essas são algumas formas de pena de morte. A gente identifica, né, a última ali tem um nome de referência nosso, né, Jesus. Fogueira, queima Joana d'Arc, enforcamento, Tiradentes. Tem outras formas de pena de morte que não estão aí. É só para a gente dar uma introduzida no assunto. E a história da humanidade é marcada por muitas situações de pena de morte. Desde Sócrates a Jesus, desde Joana d'Arc e Tiradentes. Se nós formos pegar a história dessas 4 pessoas, a gente percebe no que exatamente eles erraram. No que Jesus errou. Qual foi a mensagem de Jesus para ele ter sido crucificado? Sócrates, qual foi o motivo dele ter sido morto ali? Na realidade, ele tomou cicuta. Ele foi... quase 500 pessoas, né, resolveram a vida dele, se ele seria morto ou não. A pena dele era ou ser excluído para outra cidade ou tomar cicuta. E o que ele fez na época dele? Qual foi a mensagem que Sócrates deixou para aquelas pessoas? Tem aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates, na realidade, provocava reflexões nas pessoas. E essas reflexões incomodaram muita gente. E aí ele foi convidado a se retirar do ambiente e voltar para a espiritualidade. Joana d'Arc e Tiradentes também. A
Aqui no Brasil também teve uma pena de morte. Em 1876, foi no estado de Alagoas, quando um homem matou a machadadas um casal. Mas aí, depois disso, desde 1889, já não tem mais isso no nosso Código Penal. Ainda existem no ordenamento jurídico casos de crimes cometidos em tempos de guerra, mas nunca foi colocado em prática até o momento. Tem sempre, né, as pessoas que argumentam a favor e tem sempre as pessoas que argumentam contra. Reforçando, nós não estamos aqui em cima de juízos de valor. A gente só está conversando a respeito de fazer algumas reflexões em cima dessa ação, que é a pena de morte. As pessoas que são a favor, elas alegam que tem crimes tão hediondos que só a morte resolve. Mas aí, de que morte nós estamos falando? A sociedade não deve trabalhar para sustentar os criminosos. E quem são esses criminosos? Eu grifei ali, depois a gente vai voltar nessa palavra. Ajuda a reduzir a lotação dos presídios. Não importa se o criminoso é branco, preto, rico ou pobre, são tratados da mesma forma. Só a pena de morte tem valor para coibir a brutalidade humana. Existem muitos outros argumentos a favor, mas a gente selecionou só alguns. E as pessoas que são contra a pena de morte? Alegam que ninguém tem o direito de provar o outro da vida. Não vivemos mais na Idade Média, né? As pessoas eram colocadas no circo, onde elas eram comidas vivas pelos leões e aplaudidas pela plateia. A prisão perpétua ela tem o poder de redução da criminalidade, oferecendo a possibilidade de recuperação do criminoso. Será? Aí vamos pegar a informação do Livro dos Espíritos. Olha que interessante a pergunta de Kardec. Ele não perguntou para os espíritos: vocês são contra ou vocês são a favor da pena de morte? A pergunta dele foi: a pena de morte um dia desaparecerá? E os espíritos respondem: desaparecerá incontestavelmente. Sua supressão marcará o progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Fala de um tempo ainda distante. Esse grifo aí não é do livro, é meu. E olha que interessante, os homens não terão mais necessidade de julgarem os homens. Por quê? Porque quem de nós aqui não somos falhos? Quem de nós aqui não erra? Como é que a gente consegue julgar a pessoa em cima dos nossos valores, em cima das nossas crenças? Por que eu acho que a minha decisão em cima de fulano ou de ciclano é a certa, é a correta? Quando a gente fala de criminoso, quem são esses criminosos? Aquela pessoa que está lá, do lado de fora da minha casa. Aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que trafica, aquela pessoa que mata. E nós não somos? Não, eu nunca matei. Eu nunca pratiquei um aborto. Eu não tenho ideia de me suicidar nessa vida. E nas outras? Quem é que se garante? Quando o Chico fala quem é o criminoso, olha que resposta que ele dá. Quem é o criminoso, senão aquele de nós que foi descoberto? Será que ele quis dizer que todos nós corremos o risco de ter um pouco dessa criminalidade ainda inserida no nosso espírito? Lembrando que nós somos espíritos milenares. Então, quem garante que nós também não somos, não fomos ou não seremos criminosos? Matar o criminoso é retirá-lo da escola onde veio aprender. E a morte não destrói a vida. Então, às vezes a gente tem a falsa ilusão de que matando o animal a gente mata o veneno. Mas quando a gente tem esse olhar para a espiritualidade, para a vida eterna, essa frase não faz sentido para nós. Porque a gente não morre, o nosso inimigo também não.
falou para nós, se você está do lado da pessoa, caminha mais 1 quilômetro, caminha mais 2, enquanto você está do lado da pessoa. Por quê? Para a gente fazer as pazes com essa pessoa aqui e agora. Porque se ela desencarnar, ela corre o risco de ser um espírito que vai seguir a gente, que pode seguir a gente, a gente pode sofrer obsessões por conta disso. Então, quando Jesus fala, perdoa os seus amigos, são situações que nos convidam a essa reflexão. E quando a gente pensa em matar esse criminoso e devolver ele para a espiritualidade, a gente também pode pensar que se nós reencarnamos, se nós estamos aqui hoje, a gente tem um propósito. O principal dele é aprendizado, é nos tornarmos pessoas melhores. E aí, quando a gente interdita esse espírito, o que vai acontecer? Que aprendizado que teve? Nós vamos retomar, que a gente pode retomar? Pode, mas essa experiência, essa encarnação é tão valiosa que ela deveria ser usada até o último segundo, até o último respiro. Porque estarmos aqui é um privilégio. Existem muito mais espíritos lá do que aqui. Então, estarmos aqui é um privilégio. Nossa pena, da doutrina espírita, não é a pena de morte, é a pena da reeducação. Executar o criminoso para nós é devolver esse espírito mais violento e mais revoltado com a espiritualidade. Quando na realidade a doutrina espírita ela nos convida a acolher, a perdoar, a ficar do lado. Por quê? Porque nós somos iguais. Quem daqui é diferente? Quem daqui arriscaria levantar a mão e falar assim, olha, eu sou todo bondade. Eu não sinto ódio, eu não sinto rancor, eu não sinto mais desejo de vingança. Quem de nós? Chico Xavier, quando perguntaram para ele, o que você acha da pena de morte? Você, os espíritos. E aí ele responde com a parábola do bom samaritano. E conta que nessa parábola tem aquela pessoa que passa mal e está no asfalto. Passa o levita, passa o religioso, passa o samaritano, passa um, passa outro, e uma pessoa que era considerada herege consegue resgatar e levar até uma hospedaria. Jesus ele nomeia todas as pessoas que ajudaram essa pessoa, esse homem, mas ele não nomeia quem é esse homem. Ele dá nome para o levita, para o samaritano, para o herege, para o hospedeiro, mas não fala quem é esse homem. Quem seria esse homem? Sabe que não poderia ser todos nós? Isso significa o quê? Que todos nós precisamos do cuidado da pessoa, da outra pessoa. Todos nós precisamos sermos mais tolerantes, menos incisivos nas nossas colocações. Porque muitas pessoas falam, não é tarefa fácil, não é, mas é um treino. É um treino importante para nós, enquanto espíritos em evolução. Quando a gente mata as pessoas, o problema do aprendizado não foi resolvido. Ele foi adiado e piorado. Porque é uma reencarnação, a recolocação. Esse adiado e piorado é difícil de acreditar. Passamos agora para o segundo assunto, o aborto. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 7, quando Kardec faz um estudo a respeito do retorno da vida espiritual, da vida corporal. Claro que também com esse assunto tem várias situações, né? Tem vários ângulos para esse assunto. Nós não vamos aqui falar do olhar político, nem do olhar ideológico, nós vamos falar também em si da doutrina espírita. Kardec pergunta para os espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação?
Os espíritos respondem: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, por impedir uma alma de passar pelas situações da vida. Quando ele fala aí, uma mãe, ou quem quer que seja, aí a gente pode entender que tem também a responsabilidade dos pais, do pai, né, da figura masculina, do médico e de todas as pessoas que podem estar envolvidas nesse ato. Porque às vezes a gente tem o hábito, né, de não, o problema é a mãe, que é ela que está carregando ali, mas às vezes a decisão não é só dela, né? Tem a coerção do pai da criança, tem a contribuição da equipe médica. Então, quando ele fala mãe ou qualquer que seja, ele está transferindo e está nomeando os responsáveis. Na questão 359, ele fala que no caso de que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? Então os espíritos respondem que é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Por quê? Porque quem não reencarnou ainda pode ter uma nova possibilidade de voltar. Quais são para o espírito as consequências do aborto para essa criança, né, que não nasceu? É uma existência nula que ele vai ter que recomeçar. Quando perguntam também para Chico o que você acha do aborto, ele responde que existem tantas outras formas da pessoa não engravidar, que o aborto ele não deveria ser um recurso para evitar. Existem os anticoncepcionais, existem outras formas de você evitar uma gravidez. Mas no momento que ela vem, a responsabilidade das pessoas aumenta muito. Tem várias razões, às vezes, né, para que a mãe não queira essa criança. Circunstâncias dolorosas. E se for uma gravidez em função de um estupro? Quem sustenta essa criança? Quem sustenta essa gestação? Nós somos, não tem o hábito de julgar, mas e o corpo da pessoa, né? A gente tem também o livre-arbítrio, a gente sabe disso, vamos falar dele também, mas assim, e se for um estupro? E eu não conheço a pessoa, né? E aí, eu mantenho essa gestação? Às vezes dificuldades, né, no relacionamento, o casal não está bem e essa gravidez veio num momento que eles entendem que não era adequado. Às vezes a situação, né, socioeconômica do casal também não dá. E mudanças no corpo, né? Às vezes a pessoa acabou de fazer uma cirurgia e uma lipo e acaba engravidando e não dá conta de sustentar isso. Então assim, são várias as questões, mas também são várias as repercussões psicológicas e espirituais da prática do aborto. Na obra do Nosso Lar, em 2 deles, né, começa com o Nosso Lar, depois tem aquela série de livros, em 2 deles eles trazem ilustrações a respeito do aborto. No livro Missionários da Luz, no capítulo 14, fala do recuo inesperado dos pais. Os pais, apesar de toda uma movimentação espiritual que nós vamos falar a respeito da reencarnação, existe o livre-arbítrio, ele é respeitado e tem o recuo dos pais. Também tem o recuo, às vezes, do espírito. No Nosso Lar, tem um caso também, no capítulo 21, quando uma das pessoas que ficam responsáveis pelo portão de entrada recebe uma senhora, uma moça, com algumas manchas no corpo. E aí a pessoa que vai atender conversa com a outra e pergunta: o que seriam essas manchas? São abortos que ela praticou, mas ela tem muitas manchas.
Quantas manchas tem aí? 58. Então, às vezes, a gente não tem noção da repercussão no perispírito desses atos. Tudo que a gente faz fica registrado. O aborto também. Ai, mas então não tem solução. Fez, está feito. Fez, está feito. Mas sempre tem uma possibilidade de recomeço. E nós, enquanto criminosos, a gente tem sempre o olhar do perdão, da espiritualidade. Claro que ninguém aqui está romantizando o sofrimento, né? Nem a lei de causa e efeito. Nós vamos assumir todos os nossos compromissos, nós vamos assumir todas as nossas dívidas, mas existem pessoas que preferem pagar à vista, numa única encarnação. Tem pessoas que preferem parcelar, está tudo bem. Mas o importante é que a gente assuma todas as consequências dos nossos atos. E uma coisa importante também é a informação, o esclarecimento e a educação. Eu não sabia que o aborto tinha essa repercussão no perispírito. Agora você sabe. Ai, mas eu já fiz. Tem sempre uma solução. Teve uma pessoa que chegou numa casa espírita e ela tinha praticado um aborto. E ela chegou e falou com a pessoa, né, que fez o acolhimento. Olha, eu pratiquei um aborto há muitos anos atrás, eu era uma adolescente. Hoje eu me arrependo demais do ter feito o que eu fiz, mas já fiz. Então eu queria colaborar com a casa espírita. E eu queria ver se existe a possibilidade de vocês deixarem eu frequentar. E assim, eu gostaria de ser faxineira. E aí a pessoa foi muito feliz no acolhimento. E explicou para ela o seguinte, que mesmo que ela tenha feito o aborto, sempre existe uma forma da gente rever esse erro. A justiça divina, ela sempre nos dá essa oportunidade da gente rever, através da educação, através da reencarnação. Então, qual foi a orientação que ela recebeu? Ela queria ser faxineira, mas os espíritos, vendo a sua boa vontade e o seu desejo ardente em redimir um passado culposo, deram-lhe a oportunidade de trabalhar no campo infantil. Foi trabalhar com a evangelização. E quem garante que aquela criança, que ela abortou há alguns anos, não era uma das crianças que entraram pela porta do centro e ela cuidou através da evangelização? Quem é? O seu arrependimento foi tão sincero e bem aceito pela espiritualidade. O acaso não existe. A espiritualidade mandou recado para ela. Valorize a oportunidade que você recebeu. Agarre-se a ela. Sinta-se dignificada. Esforce-se. Estude. Ore e confie. Jesus está com você. Esteja com ele. Então, às vezes, a gente pensa, né? Olha a humildade e o constrangimento e o sentimento de culpa que essa criatura carregava no seu coração. Entrou no centro porque sentiu necessidade de ajudar e pediu para ser faxineira. E olha como as coisas não passam despercebidas pela espiritualidade. Então, se existe um arrependimento sincero, esse arrependimento ele vale muito. Porque a gente vai continuar errando, a gente vai continuar fazendo as coisas erradas, porque nós somos assim, nós somos ainda crianças espirituais, a gente mais erra do que acerta. Então a gente precisa dessa parceria com a espiritualidade. E quando a coisa é sincera, quando o sentimento é sincero, vem do fundo do coração, a espiritualidade percebe. E aí a gente tem a segunda, a terceira, quantas chances eles entenderem que a gente faz por merecer. Tem também o caso dos abortos espontâneos.
expuseram a passar pela prova da infertilidade, que se faz necessária, por conta de compromissos em outras vidas. Então, a mulher não consegue engravidar. Mas eu faço tratamento, não dá conta. Faz isso, não dá conta. E quando consegue, tem um aborto espontâneo. Tem também os abortos aparentemente espontâneos provocados pelo espírito, que ele não dá conta de ficar de volta para a espiritualidade. Então, são espíritos que necessitam renascer, às vezes com severas limitações físicas, frutos de alterações expressivas em sua constituição perispiritual, se amedrontam diante de uma perspectiva que custam a aceitar. Às vezes, tem crianças, espíritos, que não dão conta. Essa programação, na realidade, ela é feita com muito cuidado na espiritualidade. Tem a permissão do espírito, tem o consentimento dele, mas na hora ele pode recuar. Imagine a gente sentado numa cadeira, né, que vai descer uma tirolesa alta, né, aquela montanha alta, e o pessoal já está esperando a gente do outro lado. E aí você sente e fala assim, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça que eu topei descer dessa tirolesa? Aí a pessoa sai da cadeira e diz, não vou, eu vou a pé, mas eu não vou descer de tirolesa. Então existe essa possibilidade do espírito também recuar. Então existem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. A gente não sabe qual especificamente é daquele caso. Né? Porque às vezes a gente diz, nossa, fulana teve aborto espontâneo. Será que é por conta disso? Será que é por conta daquilo? São casos e casos, a gente não está aqui para catalogar os casos. São algumas situações que a gente tem informação. Outros espíritos travam imensa luta íntima, um conflito entre a razão que o faz renascer naquele lar e o sentimento de antipatia com relação aos membros daquela família. Tem espíritos que não dão conta por causa da situação com os pais. Teve um caso que eu participei de perto, que era de uma pessoa, né? Ela estava casada há mais ou menos um ano, achou que estava grávida, fez o exame, né? Com o beta-HCG, deu positivo. Veio para a casa espírita fazer o pré-natal. Fez alguns meses, aí depois disso menstruou. Achou estranho, fez o exame de novo, deu negativo. Aí ela falou assim, deu positivo, fiz o pré-natal, o espírito estava ligado, depois não estava mais grávida, como é que é isso? Aí passou pelo atendimento e o espírito disse o seguinte, minha irmã, o espírito que estava programado para reencarnar mudou de ideia. Ele voltou para a espiritualidade. Por que ele voltou? Porque ele não ia dar conta de conviver com o pai. Porque eram compromissos, era um triângulo amoroso em outras vidas. E nessa vida ele ia voltar como filho da ex-esposa e do parceiro que traiu. Então ele não deu conta de voltar. Aí retornou para a espiritualidade. Então são casos e casos. Não dá para dizer, olha, o Maria, o seu é esse, o José, o seu é esse. Mas são algumas possibilidades que a doutrina espírita nos dá de esclarecimento. Suicídio. O assunto aqui é tratado em 3 obras básicas: Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Suicídio vem da palavra grega autófomos, aquela pessoa que mata a si mesma. E tem uma frase fantástica do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: quando todos os homens forem espíritas, deixará de ter suicídios conscientes. O Edison apresentou para nós aquela proposta do suicídio inconsciente, que começa lá e termina aqui. Então, quando ele fala, né, de sermos espíritas significa termos a responsabilidade e o conhecimento de que
apesar dos sofrimentos, que muitas vezes são sofrimentos extremos, a fé espírita pode contribuir muito para os casos de suicídio. Para a gente falar de suicídio, vamos falar um pouquinho do processo reencarnatório, para a gente entender o compromisso que é quando a gente decide pelo suicídio. Quando a gente vai reencarnar, os pais são levados até a espiritualidade para fazer a simulação fluídica com a criança que vai reencarnar. Isso significa que os pais estão reencarnados. Esse cordão de prata que liga o perispírito ao corpo que está dormindo, está em sono. Aí tem toda a programação e cuidado da espiritualidade para organizar a pessoa com um novo corpo, com a nova profissão, com o tempo de vida. Olha, você está programado para viver 120 anos. Então é como se saíssemos da espiritualidade com um carro com o tanque cheio. Esse tanque, esse combustível vai demorar 120 anos para acabar. Então você vai rodar 120 anos com esse combustível. E aí a gente decide interditar esse tempo. Então a gente pensa, depois de toda essa movimentação da espiritualidade, não só dessas escolhas, mas também a gente tem acesso a alguns dos nossos compromissos e a gente sabe por que a gente está aqui, por que a gente tem que voltar, por que a gente reencarnou naquela família, por que a gente tem aquele grupo de amigos, por que a gente tem aquela profissão. Tudo isso é estudado e tem a nossa permissão. Aí chega aqui, o que acontece? A gente muda de ideia, porque a gente acha que o sofrimento é muito maior do que quando a gente estava na espiritualidade. E porque lá é muito fácil a gente decidir as coisas, porque lá é tudo muito bom. As provas, as expiações, as dificuldades, elas estão aqui, com o nosso diferente. E aí vem o suicídio. E por quê? Que depois de toda essa movimentação, depois de toda essa nossa concordância com essa vida, a gente decide, às vezes, pelo suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas questões que podem ser motivo para o ato suicida, que é o descontentamento com a vida que eu tenho agora, o desespero, porque só pensa, que seus sofrimentos não terão fim. E aí imagina que a morte é a melhor solução e a única solução. Muitas pessoas pensam em suicídio porque elas têm dúvida de que a vida continua. Muitas pessoas dizem, não, eu só tenho essa vida, eu tenho que aproveitar, e se eu perder tudo, não vai dar, não consigo sobreviver. Descrença nas religiões. Para quem assistiu o filme do Divaldo, tem uma passagem lá, não tem só descrença de quem pensa em suicídio, tem da família também da pessoa que praticou suicídio. No filme do Divaldo, tem aquela passagem onde a irmã dele se suicida e a mãe vai até a igreja e pede para que o padre reze a missa de 7º dia pelo corpo da filha. E o padre fala que não, porque, imagina, vai rezar para quem se suicidou. E aí ela fica inconformada. Fala assim, mas eu vivi dentro desse ambiente religioso, e agora que eu peço para rezar para minha filha que teve um ato suicida, vocês falam que não pode, e não resolve. Então tem essa coisa também da descrença, das religiões aí. E a revolta, muitas vezes, contra os infortúnios da vida. São motivos mais do que fortes, para a gente decidir pelo fim da nossa vida. Mas aí ele pergunta, de que vida que nós estamos falando? Se a nossa vida é eterna, esse fim não existe. Se não existe morte, temos outras soluções. Dúvidas que a vida continua, nós não temos. Nós espíritas não temos.
Porque a gente tem informação através dos livros, que são livros psicografados, são informações de espíritos desencarnados. A gente tem aqui os atendimentos espirituais. Quem faz os atendimentos espirituais? Os espíritos que já estão desencarnados. Então a gente tem provas de que a vida segue, que a morte não existe. Agora, saindo um pouco da religião, entrando no campo da ciência psicológica, a gente percebe que as pessoas que pensam no suicídio, elas têm na realidade um sentimento de ambiguidade. Elas querem pôr fim no sofrimento porque elas querem viver uma vida melhor. Que elas querem viver uma vida com um pouco mais de respiro, com um pouco mais de alegria. Então eles querem terminar a vida que sofre para buscar um recomeço feliz. E aí o fator religião, ele tem um peso muito grande. A nossa religião tem um peso muito grande. Porque se a gente sabe que a vida não termina, a gente sabe que tem toda essa programação na espiritualidade antes da gente retornar. A gente sabe que para todos os problemas tem uma solução, tem um plano B, um plano C. Então o suicídio para nós tem um peso muito maior. E muitas vezes as pessoas que pensam em suicídio, que começam com a ideação, depois vão para o ato, elas dão sinais de riscos. E que se forem observados, se as pessoas ficarem atentas, podem favorecer fatores de proteção. Por exemplo, uma pessoa chega para nós e relata o seu sofrimento. Aí eu pergunto para vocês, mas que sofrimento que é esse? Às vezes o meu sofrimento, para mim, o sofrimento dessa pessoa é desse tamanho. Para ela é desse tamanho. Então, valorizar o sofrimento da pessoa faz muita diferença. Uma vez, nós estávamos numa competição esportiva e a minha equipe tinha 13, 14 anos. E uma das meninas do time, que era capitã inclusive, ela estava namorando. E o jogo era uma final, a gente estava quase chegando na final estadual. E ela entrou no ônibus, falou bom dia, e eu percebi que ela não estava muito bem. Mas isso há quase mais de 25 anos atrás. E aí, durante o jogo, ela não entrou no jogo. Não rodou, ela não conseguia interagir com as meninas. E as meninas, vendo a postura dela, começaram a decair. Então, assim, quem viu aquela equipe jogar, pensava, nossa, mas como é que eles conseguiram chegar aqui? Como é que passaram das fases, com essa equipe que a bola não rodava, o jogo não entrou? E aí, terminando, perdemos, fomos classificados, e aí depois eu falei para ela, mas o que aconteceu? Ela disse, esse final de semana eu briguei com meu namorado. E as meninas caíram de pau em cima, Tipo assim, mas por causa disso, nós perdemos, e você, que era capitã, você chamava. Então, assim, para ela, naquele momento, era um sofrimento extremo terminar com o namorado. Porque para ela, com 14 anos, ele era o amor da vida dela. Vai falar que não é? Vai falar que, imagina, você está com 14 anos, você acha que você vai descobrir o amor da sua vida? O senso comum faz isso. Não por maldade, mas por falta de informação. Então, valorizar o sofrimento da pessoa, seja ele qual for, é muito importante. Por quê? Porque a gente não consegue medir o sofrimento da pessoa com a nossa régua. O adolescente, é muito comum isso. As pessoas falam assim, mas toca a vida, esse namorado com 14 anos, daqui a pouco você arruma outro. Eu não consegui tirar 10 na prova, mas tudo bem, Você, 8 também tá bom, mas para ela não tá. Então, assim, não valorizar o que a pessoa fala pode dificultar.
pode contribuir, dentre tantas outras razões, né? Um outro percepção equivocada que o senso comum, que a maioria de nós temos, né, é a ideia de que falar de suicídio pode estimular. Pode estimular a ideação e inclusive a tentativa. As pessoas falam assim, melhor não. É melhor não falar, porque vai que a gente dê ideia, vai que a pessoa esteja pensando e a gente estimule. Não é verdade. Quanto mais a gente fala, mais a gente quebra tabus, mais a gente oferece um espaço acolhedor para a pessoa falar daquela dor que ela sente. O Centro Espírita também é um lugar para isso. Por isso que a gente está tratando desse assunto aqui. Eu penso que esse assunto, esses 3 assuntos de hoje, eles amarram o mês de palestra. Começando com o Maurício, quando ele trouxe o lance da mala. Não carregue a sua mala, né? Sua raiva, seu rancor. Aí o Edson com o suicídio inconsciente. Ronaldo, semana passada, quando fala de culpa e pecado. Tudo isso contribui para essas informações que a gente está apresentando hoje. Quanto mais informação, quanto mais educação, mais a gente se garante enquanto espírito imortal. Então, para quem acha que falar sobre suicídio estimula, os estudos apontam o contrário. A Organização Mundial da Saúde afirma que a cada 40 segundos tem uma morte. E a cada 4 segundos tem uma tentativa de suicídio. Aproximadamente 700 mil pessoas por ano morrem por suicídio. Aqui no Brasil, tudo mais recente que tem, teve um aumento de 43% de suicídio. É a 15ª causa principal de morte, a 4ª mais frequente entre essa faixa etária. Mata mais do que guerras. E aí a pessoa fala assim, não vamos falar disso não. Vamos falar disso sim. Falar, né, a própria religião pode ser um fator protetivo. E é um fator protetivo. E é interessante porque aqui a gente tem esse espaço para conversar. Inclusive com os alunos da evangelização. Que no semestre que vem nós vamos falar com eles a respeito do suicídio. Lógico que é uma outra linguagem, é uma outra temática. Mas a gente vai falar disso. Por quê? Porque isso aqui para nós é muito importante. E cada vida interessa. Cada vida importa. Então, quanto mais nós falarmos, melhor. Mas também tem aquela coisa. Eu não dou conta de falar desse assunto. Eu não sei, eu não gosto, eu não consigo. Tá tudo bem? Às vezes as pessoas não dão conta mesmo. Então, assim, olha, eu não dou conta. Você não quer falar com o João? Você não quer falar com a Ana? Eu não consigo falar, eu não sei falar, eu não sei acolher, eu posso atrapalhar mais do que ajudar. Então, assim, passe para a pessoa, passe para frente. Outro dia eu estava fazendo uma palestra na escola e o professor falou assim, olha, se chegar para mim, eu não sei o que fazer. Aí o outro professor falou assim, manda vir para mim, né? Manda na minha sala. Então, assim, tem sempre aquela pessoa que tem mais essa disposição interna em falar desse assunto, porque tem gente que não dá conta. Né? Que nem tem várias especialidades, então assim, cada um vai para aquela que gosta e que se sente bem. A gente costuma falar que tem muitas campanhas do Setembro Amarelo que se transformam em Outubros Negros, porque são campanhas às vezes mal elaboradas. Por exemplo, desvaloriza, desqualifica a dor das pessoas. Ai, seja feliz, você tem que sorrir, você tem que seguir a vida, você é novo ainda, tem uma vida pela frente. Mas se a pessoa está triste, ela não quer ser feliz, ela não quer andar com os amigos. Então, assim, valorizar a dor da pessoa é uma coisa muito importante quando a gente pensa em recursos para evitar. E também, se você tiver com necessidades, né?
procure ajuda. O CVV é um número padrão, né, para esse tipo de ajuda. Mas assim, às vezes a pessoa liga e está ocupado. Então assim, quando a gente fala procure ajuda, dá o plano A, o plano B, o plano C. Aqui em Pedreira, o que a gente tem como recurso? Tem o CAPES. O CAPES fecha 5, depois o CAPES vai para onde? Pronto-socorro. Teve uma tentativa de suicídio. Na minha cidade tem CAPES AD, vira 24 horas, é para lá que você vai. Então assim, orientar, esclarecer, educar. O que eu faço nesse caso? Eu não sei. Entre em contato com quem sabe e faça a informação correta. É muito importante também. Agora, voltando para a doutrina espírita. Quando acontece o suicídio, a separação é dolorosa? Marcelo falou disso, né, no Evangelho. Não tem dor física no suicídio. Porque, na realidade, quando a gente desencarna, são fios que vão se soltando. São lianes, né? A morte natural, ela se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica. É como uma lâmpada que se apaga. A dor que algumas pessoas que praticaram suicídio relatam é a dor moral, de não ter sustentado a sua fé. Então o espírito, quando é colhido de improviso, fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. E às vezes ele compreende esse estado nos grupos mediúnicos, quando ele volta e os dirigentes explicam para ele: olha, você não morreu. Mas como assim? Eu me matei. Mas você não morreu, você está conversando comigo? Kardec pergunta: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Tem vários tópicos, né? Um deles é as mais diversas, porque não tem um padrão. Por quê? Porque cada espírito tem a sua subjetividade, cada espírito tem a sua história, tem os seus problemas, tem as suas conquistas, né? Tem os seus compromissos. Então, as mais variadas. E uma coisa importante, não há penalidades fixadas. Olha, você praticou suicídio, você vai ficar 10 anos no inferno. Mas, uma coisa que todos os espíritos que praticam suicídio chegam na espiritualidade desapontados. Por quê? Porque eles tentaram matar a vida e não conseguiram. Então assim, não adianta você matar porque você não morre. E aí o que a gente faz com esse desapontamento? Vamos de doutrina espírita. O arrependimento é apenas a preliminar e indispensável para a reabilitação. Mas não é o bastante. A gente tem que reparar o mal que a gente causou a nós mesmos e ao outro, né? No caso da pena de morte, do aborto, do suicídio. Arrepender é importante? É ótimo. É o primeiro passo, que nem aquela pessoa que praticou o aborto e veio procurar a casa espírita para ser faxineira. Arrependeu? Ótimo. Mas a gente tem que reparar. A gente tem que, de alguma forma, quitar essa dívida, esse mal que a gente causou a nós mesmos. Tem uma história também do Chico, no livro do Chico de Francisco, que ele conta a história de uma mãe que procurou por ele. Essa mãe chegou lá com uma criança de 5 anos. A criança não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. A criança não tinha os 2 braços, era surda, muda e cega. E aí chegou lá para o Chico, claro, né, já tinha esgotado todas as outras possibilidades de recurso, né? Tinha ido no médico, já tinha ido em todos os lugares. Aí foi lá para o Chico. Chegou para o Chico e fez a seguinte pergunta: Chico, o meu filho tem 5 anos só. Ele nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Agora, os médicos estão dizendo que nós vamos ter que amputar as 2 pernas. O que você me diz? Que a doutrina espírita me ensina. Aí o Chico respondeu para ela: olha, minha irmã, esse espírito que está aí, nesse formato de criança com 5 aninhos, nas 10 últimas
últimas encarnações, ele praticou suicídio. Então, é um comportamento recorrente. Apesar de toda essa programação que nós vimos que a espiritualidade faz, todo esse cuidado, todo esse carinho, ele praticou suicídio nas 10 últimas encarnações. E nessa, ele mesmo inconsciente, porque ele só tem 5 anos, ele está procurando algum lugar, algum precipício ou algum trem para se jogar embaixo. Então, a espiritualidade amiga resolveu, isso mesmo, vai amputar as 2 pernas, para dificultar ao máximo o ato suicida de novo. Então, olha que interessante, a gente precisa reparar. E aí, vem esse espírito com todas essas dificuldades, mas sobreviveu. Né? Porque quando nós vimos no amor, tem espíritos que não dá conta de vir com todas essas dificuldades físicas. Ele conseguiu, mas já estava tentando. Então, assim, são bastidores de vidas, né, de reencarnações, que a gente só tem que puxar com conta. Né? A gente não vai, por exemplo, olhar uma pessoa com essa deficiência e falar assim, nossa, acho que ele praticou suicídio. Não, não é isso. São casos, né, que o Chico ilustrou e que não são protocolos, não servem para todo mundo. Era um caso específico daquele espírito. Então nós temos essa ideia. Vivemos antes, vamos sobreviver, temos várias vidas. A espiritualidade, ela não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos do retorno ao bom caminho. Lembrando, né, que somos todos criminosos. Não devemos julgar os nossos equívocos do passado com o conhecimento que temos hoje. Por quê? Porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Hoje nós temos um conhecimento que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Então isso faz toda a diferença na tomada de decisões. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Salvar o quê? Vidas. Quais vidas? A nossa. Cada um de nós. A educação, como trouxe o Edson, ela deve se destacar sempre na bênção da reencarnação. Lembrando que somos espíritos eternos e que não há castigo, não há punição, não há penalidade. O que há na realidade é a frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Tudo que a gente fizer, a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que assumir todas as nossas boas ações como os nossos equívocos. Não são erros, não são pecados, são equívocos de um espírito que ainda está evoluindo. Então, realmente, nós temos a imortalidade da alma, e isso tem um peso muito grande para a nossa felicidade, para a nossa esperança. Isso aguça demais a nossa esperança, sabendo que a gente vai ter sempre outras oportunidades, apesar de a gente errar tanto e com tantas pessoas. Vamos orar.